Trade in the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 9. A natureza das convicções. Chegados a este ponto, se consegue perceber os benefícios de adotar as 5 verdades fundamentais acerca do trading. A tarefa agora é aprender como integrar devidamente estas verdades no seu sistema mental, sob a forma de convicções elementares, sem entrarem em conflito com quaisquer outras convicções que possa defender. À primeira vista, pode parecer uma tarefa desencorajadora, e em outras circunstâncias eu até concordaria consigo. Mas não, porque no capítulo 11 irei apresentar um exercício de trading simples, especificamente concebido para integrar devidamente estas 5 verdades sob a forma de convicções a um nível funcional. Um nível funcional é onde trabalhamos naturalmente com um estado mental despreocupado, tendo a noção exata do que precisa ser feito e com a capacidade de o fazer sem hesitação ou conflito interno. No entanto, alerto os que já tenham espreitado para o exercício. À primeira vista, o exercício de trading parece tão simples que podem sentir-se tentados a fazê-lo agora, antes de compreenderem as implicações de o fazer. Sugiro que reconsiderem. Há algumas dinâmicas sutis, embora profundas, envolvidas no processo de aprender a integrar novas convicções e a alterar outras existentes que entrem em conflito com as novas. Compreender o exercício de trading em si é fácil. Compreender como o utilizar para mudar as suas convicções é uma questão completamente diferente. Se fizer o exercício sem compreender os conceitos apresentados neste capítulo e no seguinte, não irá obter os resultados desejados. Também é importante que não dê por adquirido o esforço mental que terá de despender para aceitar totalmente esses princípios de sucesso, independentemente se os compreende bem ou não. Lembre-se de Bob, que acreditava que compreendia profundamente o conceito de probabilidades, mas não foi capaz de trabalhar numa perspectiva probabilística. Muitas pessoas cometem o erro de partir do princípio de que, quando compreendem algo, esse novo conhecimento torna-se automaticamente uma parte funcional da sua identidade. Na maior parte das vezes, compreender um conceito é só o primeiro passo do processo da sua integração a um nível funcional. Isto verifica-se especialmente para conceitos que lidam com o pensamento probabilístico. As nossas mentes não estão naturalmente programadas para serem objetivas ou ficarem no momento presente. Isso significa que temos de treinar ativamente as nossas mentes para pensarem desse ponto de vista. Para além do treino, pode haver um sem número de convicções em conflito para resolver. As convicções em conflito terão o efeito de sabotar as melhores intenções para trabalhar com um estado mental objetivo ou para experimentar o fluxo de oportunidades do momento presente. Por exemplo, suponhamos que passou anos a aprender a ler os mercados, ou gastou muito dinheiro a desenvolver ou a comprar sistemas técnicos, só para conseguir descobrir o que acontecerá a seguir. Agora, chegou à conclusão de que não precisa de saber o que vai acontecer a seguir, e que, ao fazê-lo, está a limitar a sua aptidão para ser objetivo ou se focar no momento. O que temos é um conflito direto entre a convicção antiga de que precisa de saber o que vai acontecer a seguir para ser bem-sucedido e o novo entendimento de que não tem de o saber. Ora, irá o seu novo entendimento neutralizar subitamente todo o tempo, dinheiro e energia despendidos a reforçar a convicção de que precisa de saber? Quem dera fosse assim tão fácil. Para alguns sortudos pode ser. Se lembrar do capítulo 4, quando falei sobre a distância psicológica do código de software, eu disse que alguns traders podem já estar tão perto dessas novas perspectivas que tudo o que precisam é de reunir algumas das peças que faltam para criar uma experiência do tipo que altere o estado mental. No entanto, com base na minha experiência de trabalho com mais de 1000 traders, posso dizer que a maioria não está próximo desse estado mental. Para esses, pode ser preciso um considerável trabalho mental, além de muito tempo, para integrar devidamente os seus novos entendimentos sobre o trading nos seus ambientes mentais.
A boa notícia é que, no final, o exercício no capítulo 11 irá estabelecer as 5 verdades fundamentais e resolver muitos dos conflitos potenciais, mas apenas se soubermos exatamente o que estamos a fazer e por que o estamos a fazer. Este é o assunto deste capítulo e do seguinte. As origens de uma convicção. O que podemos aprender sobre a natureza das convicções e como podemos usar esse conhecimento para criar uma atitude mental que estimule o nosso desejo de sermos traders consistentemente bem-sucedidos? Estas são 2 das questões em que me irei concentrar em responder neste capítulo. Primeiro, olhemos para a origem das nossas convicções. Como se recorda, as memórias, as características e as convicções existem sob a forma de energia, especificamente energia estruturada. Anteriormente, reuni essas 3 componentes mentais para ilustrar. 1. Que as memórias, as características e as convicções não existem como matéria física. 2. Que a relação causa-efeito que existe entre nós e o meio exterior concebe estes elementos. E 3. Como a relação causa-efeito se inverte de modo que possamos perceber no ambiente externo o que aprendemos. Para chegar à origem das nossas convicções, vamos ter de separar essas componentes para ilustrar a diferença entre uma memória e uma convicção. A melhor maneira de o fazer é imaginarmos-nos na mente de uma criança. Eu diria que no início da vida de uma criança, as memórias das suas experiências existem na sua forma mais pura. Com isto, quero dizer que as memórias do que ela viu, ouviu, cheirou, tocou ou provou existem na sua mente como informação sensitiva, pura, que não está organizada ou associada a quaisquer palavras ou conceitos específicos. Por conseguinte, vou definir uma memória pura como informação sensitiva armazenada na sua forma original. Uma convicção, por outro lado, é uma persuasão íntima acerca da natureza e da forma como o ambiente externo se manifesta. Um conceito que combina informação sensitiva pura com um sistema de símbolos a que chamamos língua. Por exemplo, a maioria das crianças tem uma memória pura de como é ser tratada com amor por um progenitor. Mas só quando a criança aprende a ligar ou associar certas palavras com a informação sensitiva pura armazenada na sua memória, é que irá formar um conceito sobre como é ser cuidada com amor. A expressão "a vida é bela" é um conceito. Em si mesmas, as palavras constituem um conjunto de símbolos abstratos, sem significado. Mas se uma criança aprender ou decidir ligar essas palavras aos seus sentimentos com carga positiva quanto à forma como é cuidada, então as letras já não são um conjunto de símbolos abstratos, e as palavras já não são uma expressão abstrata. A vida é bela torna-se uma distinção definitiva sobre a natureza da existência ou o modo como o mundo funciona. Similarmente, se a criança não recebesse os cuidados adequados às suas necessidades, pode com igual facilidade ligar as suas sensações de dor emocional a um conceito como a vida não é justa ou o mundo é um lugar terrível. Em qualquer caso, quando a energia positiva ou negativa das nossas memórias ou experiências se liga a um conjunto de palavras a que chamamos conceito, este adquire energia e, em resultado disso, é transformado numa convicção acerca da natureza da realidade. Se considerarmos que os conceitos são estruturados pelo sistema de uma língua e adquirem energia pelas nossas próprias experiências, torna-se claro por que me refiro às convicções como energia estruturada. Quando uma convicção surge, o que faz? Qual é a sua função? Em certos aspectos, parece ridículo colocar essas questões. Afinal, todos temos convicções. Estamos constantemente a expressar as nossas convicções tanto pela linguagem como através das nossas ações. Além disso, estamos constantemente a interagir com as convicções de outras pessoas quando elas as exprimem. No entanto, se perguntar exatamente o que faz uma convicção, provavelmente a sua mente ficará confusa. Por outro lado, se perguntar quais as funções dos seus olhos, ouvidos, nariz ou dentes, não teria problema em responder. As convicções são componentes
tão importantes da nossa Constituição, em termos do impacto que tem na qualidade das nossas vidas, que é uma das grandes ironias da vida, que sejam aquelas em que menos pensamos e que menos compreendemos. O que quero dizer com aquelas em que menos pensamos é que se tivermos um problema com uma das partes do nosso corpo, naturalmente centramos nela a nossa atenção e pensamos sobre o que precisamos de fazer para resolver o problema. No entanto, não nos ocorre que os problemas que possam limitar a qualidade das nossas vidas, por exemplo, infelicidade, insatisfação ou insucesso numa determinada área, estejam enraizadas nas nossas convicções. Este desvio de atenção é um fenômeno universal. Uma das características proeminentes das convicções é que tornam evidente e inquestionável o que experimentamos. De fato, se não fosse pelo intenso desejo que tem em vivenciar um sucesso consistente como trader, era provável que eu não estivesse a ler sobre este tema. Normalmente são precisos anos de frustração para as pessoas começarem a aceitar que podem ser as suas convicções a fonte das suas dificuldades. No entanto, embora as convicções sejam uma parte complexa da nossa identidade, não é preciso considerar esse processo de autoanálise como uma crítica. Considere que nenhum de nós cresceu com qualquer uma das nossas convicções, que foram todas adquiridas de várias maneiras. Muitas das convicções que têm um impacto mais profundo nas nossas vidas não foram sequer adquiridas livre ou conscientemente, foram introduzidas por outras pessoas. E provavelmente não será normalmente uma surpresa para ninguém afirmar que as convicções que nos causam mais dificuldades sejam aquelas que foram adquiridas através dos outros sem o nosso consentimento consciente. Refiro-me às convicções adquiridas quando éramos demasiado jovens e sem informação para compreender as implicações negativas daquilo que nos estavam a ensinar. Seja qual for a origem das nossas convicções, uma vez existentes, funcionam basicamente todas do mesmo modo. As convicções têm caráter e formas particulares de desempenharem as suas tarefas, ao contrário das diferentes partes dos nossos corpos. Por exemplo, se compararmos os meus olhos com os seus, ou as minhas mãos com as suas, ou os meus glóbulos vermelhos com os seus, podemos ver que não são exatamente iguais, mas têm características em comum que os faz funcionar de modo semelhante. Pela mesma razão, uma convicção de que a vida é bela funcionará da mesma maneira de uma convicção de que a vida é terrível. As duas convicções são diferentes e o efeito que cada uma tem na qualidade de vida de quem a profere é muito diferente, mas ambas as convicções irão funcionar exatamente da mesma forma. As convicções e o seu impacto nas nossas vidas. Num sentido mais amplo, as convicções moldam as nossas vidas. Como já referi, não nascemos com nenhuma das nossas convicções. Elas são adquiridas e, à medida que se adicionam umas às outras, a forma como vivemos as nossas vidas reflete aquilo em que aprendemos a acreditar. Pense como a sua vida seria diferente se tivesse nascido num sistema cultural, religioso ou político que tivesse pouco em comum com o seu atual. Pode ser difícil imaginar, mas aquilo em que teria aprendido a acreditar sobre a natureza da vida e o modo como o mundo funciona podia não ter nada a ver com aquilo em que hoje acredita, mas iria defender essas convicções com o mesmo grau de certeza com que defende as suas convicções atuais. Como as convicções moldam as nossas vidas? 1. Geram a percepção e a interpretação que fazemos da informação do meio ambiente de forma a ser compatível com aquilo em que acreditamos. 2. Criam as nossas expectativas. Lembre-se que uma expectativa é uma convicção projetada para algum momento no futuro. Como não podemos esperar algo que não conhecemos, também podemos dizer que uma expectativa é aquilo que conhecemos projetado em algum momento futuro. 3. O nosso comportamento é coerente com aquilo em que acreditamos. 4. Finalmente, as convicções moldam a forma como nos sentimos quanto aos resultados das nossas ações. Não há muito na forma como atuamos
em que as convicções não desempenham um papel importante. Acrescento a seguir um exemplo para ilustrar as várias funções de uma convicção. Na primavera de 1987, estava a ver um programa de televisão. Era sobre algumas celebridades que pregavam partidas umas às outras. Numa parte do programa, a estação de TV contratou um homem para ficar no passeio da Avenida Michigan, a segurar uma placa que dizia "Dinheiro grátis, só hoje". Para quem não conhece Chicago, a Avenida Michigan alberga muitos armazéns e lojas da moda. A estação de TV deu ao homem uma quantia considerável em numerário, com instruções para dar o dinheiro a quem o pedisse. Ora, se considerarmos que a Avenida Michigan é uma das zonas mais movimentadas da cidade, e se partirmos do princípio de que a maioria das pessoas que passaram pelo homem na rua conseguia ler a placa, quantas pessoas pensa que aceitaram a oferta e pediram dinheiro? De todas as pessoas que passaram a ler uma placa, só uma parou e disse: "Fantástico! Pode dar-me 25 centavos para comprar um bilhete de ônibus?" Fora isso, ninguém sequer se aproximou do homem. O homem acabou por ficar frustrado, porque as pessoas não estavam a reagir como ele esperava. Anunciou o seu propósito mais alto: "Alguém quer dinheiro? Tenho dinheiro para dar. Ajudem-me a livrar-me dele." Todas as pessoas continuaram o seu caminho como se ele não existisse. De fato, reparei que algumas pessoas se desviaram mesmo do seu caminho para o evitar. Quando um homem de terno e gravata se aproximou, dirigiu-se a ele e disse: "Quer algum dinheiro?" O homem respondeu: "Hoje não." Frustrado, retorquiu: "Quantas vezes acontece isto? Importa-se de aceitar o meu dinheiro?" Enquanto tentava entregar ao homem algum dinheiro. O homem respondeu com um brusco "não" e continuou a andar. O que passa? Por que é que ninguém, exceto a pessoa que precisava do bilhete de ônibus, pediu dinheiro? Se considerarmos que a maioria dos transeuntes podia ler a placa, mas mesmo assim não fazia o mínimo esforço para ir buscar o dinheiro, podemos pensar que não se interessavam por dinheiro. No entanto, isso é extremamente improvável, considerando o quanto das nossas vidas dedicamos à procura de dinheiro. Se estamos de acordo que as pessoas conseguiam ler a placa e que o dinheiro é importante para elas, então o que as teria impedido de pedirem uma parte para si? O ambiente estava a disponibilizar uma experiência que a maioria das pessoas teria adorado: alguém a dar dinheiro sem quaisquer condições associadas. Mas o fato é que ninguém prestava atenção. Podem não ter percebido o que estava disponível. Isso é difícil, porque a placa dizia claramente "dinheiro grátis, só hoje". No entanto, não é difícil perceber se considerarmos que a maioria das pessoas tem a convicção arraigada, um conceito muito forte sobre a forma como o mundo funciona, de que dinheiro grátis não existe. Se o dinheiro grátis realmente não existe, então como é que solucionamos a contradição óbvia entre essa convicção e a placa dizer que existe? É fácil. Simplesmente decidimos que o homem com a placa é maluco. Que mais poderia justificar um comportamento tão estranho se de fato o dinheiro grátis não existe? O processo de raciocínio que explicaria a contradição podia ser algo semelhante a isso. Toda a gente sabe que é raro obtermos dinheiro sem condições associadas, e muito menos de um estranho numa das ruas mais movimentadas da cidade. De fato, se o homem estivesse realmente a distribuir dinheiro, já estaria cercado pela multidão. Podia até colocar a sua vida em perigo. Deve ser maluco. É melhor afastar-me dele. Quem sabe o que poderá fazer? Repare que cada componente do processo de pensamento descrito é coerente com a convicção de que o dinheiro grátis não existe. 1. As palavras dinheiro grátis não foram percebidas nem interpretadas tal como se pretendia. 2. Decidir que a pessoa com a placa tinha de ser maluca criou uma expectativa de perigo, ou pelo menos uma percepção de que se justificava ter cuidado. 3. Mudar intencionalmente o caminho para evitar contato com a pessoa com a placa é uma ação que é coerente com a expectativa de perigo. 4. Como é que cada pessoa se sentiu com o desfecho? É difícil dizer sem conhecer cada pessoa individualmente,
Mas uma boa hipótese seria que se sentiram aliviados por terem conseguido evitar o encontro com uma pessoa maluca. A sensação de alívio que resultou de evitar um encontro com um estranho é um estado mental. Lembre-se que o modo como nos sentimos, o grau relativo de energia com carga positiva ou negativa que flui através dos nossos corpos e mentes, é para nós a verdade absoluta. No entanto, as convicções que despertam em qualquer estado mental particular podem não ser a verdade relativamente às possibilidades disponíveis no ambiente. A sensação de alívio não é o único resultado nessa situação. Imagine como teria sido diferente a experiência se os transeuntes tivessem acreditado que existe dinheiro grátis. O processo descrito acima seria o mesmo, só queria fazer com que a convicção de que existe dinheiro grátis parecesse evidente e inquestionável, tal como a convicção de que não existe dinheiro grátis parecesse evidente e inquestionável. Um bom exemplo seria o da pessoa que disse: "Fantástico, pode dar 25 centavos para comprar um bilhete de ônibus?" Quando vi isto, tive a impressão de que esta pessoa seria provavelmente um pedinte e que poderia ter pedido a outra qualquer pessoa 25 centavos. Um pedinte é alguém que acredita absolutamente na existência de dinheiro grátis. Por conseguinte, a sua concepção e interpretação da placa foram exatamente o pretendido pela estação de TV. A sua expectativa e comportamento foram coerentes com a sua convicção. E como se sentiria ele quanto aos resultados? Obteve os seus 25 centavos, pelo que eu diria que ele ficou satisfeito. É claro que ele não sabia que poderia ter obtido muito mais. Há outro desfecho possível para o nosso cenário. Consideremos a hipótese de que alguém que acredita que o dinheiro grátis não existe, mas que mesmo assim assume essa possibilidade. Por outras palavras, algumas pessoas podem ficar tão intrigadas e curiosas que decidem suspender temporariamente a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe. Esta suspensão temporária permite-lhes agir fora dos limites criados por uma convicção, para ver o que acontece. Assim, em vez de ignorarem o homem com a placa, que seria a primeira reação, a pessoa do nosso exemplo dirige-se a ele e diz: "Dê-me $10. O homem tira rapidamente uma nota de $10 do bolso e dá-lhe. O que acontece agora? Como se sente essa pessoa ao experimentar algo inesperado que contradiz completamente a sua convicção? Para a maioria das pessoas, a convicção de que o dinheiro grátis não existe é adquirida através de circunstâncias desagradáveis, para o dizer de forma moderada. A forma mais comum é dizerem-nos que não podemos ter alguma coisa porque é demasiado cara. Quantas vezes uma criança não ouve: "Mas o que você pensa? Dinheiro não nasce em árvore?" Ou seja, é uma convicção com carga negativa. Assim, a experiência de entregar dinheiro sem condições associadas e sem quaisquer comentários negativos iria provavelmente criar um estado mental de puro júbilo. De fato, a maioria das pessoas ficaria tão feliz que se iriam sentir compelidas a compartilhar essa felicidade e a nova descoberta com todas as pessoas que conhecessem. Posso imaginá-lo a regressar ao emprego ou à casa e no momento em que se encontra alguém, as primeiras palavras que saem da sua boca são: "Não vai acreditar no que me aconteceu." E embora queira desesperadamente que essas pessoas acreditem na sua história, provavelmente não vão acreditar. Por quê? Porque a sua convicção de que o dinheiro grátis não existe irá fazer com que interpretem a sua história de um modo a negar a sua veracidade. Para levar este exemplo um pouco mais longe, imaginemos o que aconteceria ao estado de espírito da pessoa do nosso exemplo se lembrasse que poderia ter pedido mais dinheiro. Está num estado de júbilo. No entanto, no momento em que esse pensamento lhe surge, ou alguém lhe lembra que poderia ter pedido mais dinheiro, o seu estado de espírito alegre irá imediatamente mudar para um estado de pesar com carga negativa. Por quê? Porque associou-lhe a convicção com carga negativa, que significa perder uma oportunidade. Em resultado, em vez de ficar contente com o que obteve, irá lamentar o que poderia ter obtido, mas não obteve. Convicções versus verdade. Nestes 3 exemplos, todos têm a sua versão individual. Se lhes perguntar,
Cada um descreveria o que viveu do seu ponto de vista, como se fosse a única versão verdadeira e válida da realidade. Contradição entre essas três versões da verdade sugere-me uma importante questão filosófica que precisa ser resolvida. Se as convicções limitam o nosso conhecimento da informação gerada pelo ambiente físico, para que percebamos esteja em consonância com o que acreditamos, então como é que sabemos o que é a verdade? Se as convicções limitam o nosso conhecimento da informação gerada pelo ambiente físico, para que o que percebemos esteja em consonância com o que acreditamos, então como é que sabemos o que é a verdade? Para responder a esta questão, temos de considerar 4 ideias. 1. O ambiente manifesta-se numa combinação infinita de formas. Se combinarmos todas as forças da natureza que interagem com tudo o que foi criado pelo homem, e se acrescentarmos as forças geradas por todas as formas possíveis de as pessoas se exprimirem, o resultado é um número de versões da realidade tal que seguramente iria impressionar até a pessoa com o espírito mais aberto. 2. Até termos adquirido a capacidade de perceber todas as formas possíveis em que o ambiente se pode exprimir, as nossas convicções irão sempre representar uma versão limitada das possibilidades do ambiente, sendo as nossas convicções uma visão sobre a realidade, mas não necessariamente uma declaração absoluta de realidade. 3. Se discordar da segunda afirmação, então pense que se as nossas convicções fossem um reflexo 100% rigoroso da realidade, então as nossas expectativas seriam sempre satisfeitas. Se as nossas expectativas fossem sempre satisfeitas, estaríamos num estado perpétuo de satisfação, com um sentimento permanentemente de felicidade, alegria e bem-estar, por a realidade física se revelar sempre exatamente como esperamos. 4. Se conseguir aceitar a terceira afirmação como válida, então o corolário também é verdade. Se não estivermos satisfeitos, então as nossas convicções não se relacionam perfeitamente com as condições ambientais. Tendo essas 4 ideias em consideração, consigo agora responder à questão: qual é a verdade? Se as convicções impõem limites ao que percebemos como possível e o ambiente se consegue exprimir numa combinação infinita de formas, então as convicções só podem ser verdadeiras relativamente ao que tentamos conseguir num determinado momento. Ou seja, o grau relativo de veracidade inerente às nossas convicções pode ser medido pela forma como nos são úteis. Cada um de nós tem forças geradas internamente: curiosidades, necessidades, vontades, desejos, objetivos e aspirações, que nos compelem ou motivam a interagir com o ambiente físico. O conjunto de passos que damos para satisfazer as nossas curiosidades, necessidades, vontades, desejos, objetivos ou aspirações depende daquilo em que acreditamos ser verdade numa dada circunstância ou situação. Essa verdade, seja ela qual for, irá determinar 1. As possibilidades que percebemos relativamente ao que o meio ambiente nos disponibiliza. 2. Como interpretamos o que percebemos. 3. As decisões que tomamos. 4. As nossas expectativas de resultados. 5. O que fazemos. E 6. Como nos sentimos quanto aos resultados dos nossos esforços. Num dado momento, se estamos satisfeitos, felizes ou numa situação de bem-estar relativamente a algo que tentamos conseguir, podemos dizer que a nossa verdade, isso é, independentemente das nossas convicções, é útil, porque o processo, como se afirmou acima, funcionou. Aquilo que percebíamos não só estava em consonância com o nosso objetivo, mas também com o que o ambiente nos disponibilizou. A nossa interpretação da informação resultou numa decisão, expectativa e ação que estavam em harmonia com a situação e as circunstâncias ambientais. Não houve qualquer resistência ou força contrária por parte do ambiente ou na nossa própria mente, que diminuísse o resultado que tentamos conseguir. Em resultado disso, encontramos-nos num estado de satisfação, felicidade e bem-estar. Por outro lado, se nos encontramos num estado de insatisfação, desilusão, frustração, confusão, desespero, pesar
ou falta de esperança, podemos dizer que, relativamente à situação e circunstâncias ambientais, as nossas convicções não funcionam bem, ou nem sequer funcionam, e, por conseguinte, não são úteis. Simplificando, a verdade depende do que funciona em relação àquilo que tentamos conseguir num dado momento.